Graça e paz, meus queridos irmãos. O texto que vamos meditar hoje se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 21. Leremos do versículo 1 ao versículo de número 5. 1 Reis, capítulo 21, do versículo 1 ao versículo de número 5. Vamos orar neste momento, pedindo a bênção de Deus, que o Senhor esteja trabalhando em nossas vidas e corações, que o seu nome seja glorificado. Nos alegramos, bondoso Pai, pela bendita palavra que temos em mãos. Pedimos a tua bênção, a tua direção. Fala conosco, meu Pai, que o teu nome seja honrado, glorificado, que juntos aprendamos aquilo que o Senhor deseja nos ensinar. Pai, eu preciso de ti, encha-me com teu bendito Espírito. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. 1 Reis, capítulo 21, do versículo 1 ao versículo de número 5, assim nos diz a palavra de Deus. E sucedeu depois destas coisas, que Nabote, o jezreelita, tinha uma vinha em Jezreel, junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Então Acabe falou a Nabote, dizendo: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinha ao lado da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor. Ou, se for do teu agrado, dar-te-ei o seu valor em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: guarde-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa, por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara, quando disse: não darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama, e voltou o rosto, e não comeu pão. Porém, vindo a ele Jezabel, sua mulher, lhe disse: que há, que está tão desgostoso o teu espírito, e não comes pão? Não estamos à venda. Que o Espírito Santo esteja falando ao nosso coração através desta mensagem. Meus amados, o texto lido registra a trama orquestrada pela rainha Jezabel e o rei Acabe contra Nabote, e ensina-nos quão danoso é render-nos aos desejos da cobiça e de uma satisfação pessoal. Acabe foi dominado por um sentimento de descontentamento. Ele tinha todo o governo da nação de Israel em suas mãos, o reino do norte à sua disposição. Ele poderia comprar ou possuir qualquer terra ou vinha em Israel. No entanto, Acabe desejou a vinha de Nabote, seu súdito, que tinha valor não apenas financeiro, mas sentimental. Acabe fez 3 propostas para Nabote. A primeira: dá-me a tua vinha. A segunda: ofereceu muito dinheiro. A terceira: propôs-lhe uma troca. Acabe se entristeceu com a resposta de Nabote, e logo sua esposa Jezabel, percebendo sua tristeza, levanta uma falsa acusação e mata Nabote de uma maneira injusta. Acabe agora se levanta para possuir a vinha de Nabote, mas no caminho se encontra com Elias, homem de Deus. Elias decretou a morte de Acabe e também de Jezabel, sua esposa. Irmãos, eu aqui devo dizer: a cobiça é um sentimento doentio que traz consequências desastrosas na vida. O mundo em que vivemos é dominado por um estilo de vida materialista, hedonista e pragmatista. O que seria o materialismo? O materialismo é um estilo de vida pautado somente nas coisas materiais. Após esta vida, segundo os materialistas, tudo
acaba. O hedonismo. O hedonismo é uma ética pautada na busca intensa pelo prazer inteiramente pessoal. O sexo, a paz interior e a prosperidade são os sonhos de vida do ser humano, segundo os hedonistas. E o pragmatismo? O pragmatismo é o estilo de vida que objetiva o lucro pessoal, tão somente. Os relacionamentos de ordem sentimental, espiritual e profissional são baseados numa perspectiva de barganha, numa perspectiva de troca. Este episódio envolvendo o rei Acabe e a vinha de Nabote é um dos mais tristes do registro bíblico. Uma grande injustiça foi cometida contra um homem inocente. É triste porque vemos até onde pode chegar um coração dominado pela cobiça. Acabe matou Nabote e apropriou-se de suas terras. Todavia, não pôde usufruir do fruto do seu pecado, porque o Senhor, através do seu profeta, o Senhor, através de Elias, o denunciou e o disciplinou. Soberanos, governantes, reis injustos governam este mundo, mas é maravilhoso sabermos que o rei maior e justo governa o universo. Amém? O rei maior e justo governa este universo. Graças a Deus por isso. Agora vamos pensar então em algumas lições que aprendemos com esta história. Primeiro queremos destacar o objeto da cobiça, que foi a vinha de Nabote. De acordo com o livro de Levíticos, a terra pertencia ao Senhor. O direito à propriedade, pertencia ao Senhor. O israelita da antiga aliança estava consciente de que o Senhor lhe havia dado o direito de explorar a terra como uma concessão. Então, o homem tinha apenas o direito de explorar a terra como uma concessão. E desta forma ele não poderia vender aquilo que lhe fora dado como herança divina. O livro de Números destaca esse fato. Números 36, 7. Assim a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, pois os filhos de Israel se chegarão cada um à herança da tribo de seus pais. Com isso, o Senhor queria proteger seu povo da cobiça, além de garantir-lhe o direito de cultivar a terra para a sua subsistência. Então, fica a lição de que não devemos cobiçar aquilo que é do próximo, nem tampouco jogar fora aquilo que o Senhor nos confiou como dispenseiros, Nós somos mordomos do Senhor. Aquilo que Deus coloca em nossas mãos, devemos administrar com sabedoria, devemos administrar com zelo, entendendo que um dia prestaremos contas de tudo aquilo que o Senhor nos confiou. Acabe queria a vinha de Nabote de qualquer maneira. Diante da insistência do rei, Nabote contra-argumentou: não posso desfazer-me desta herança. É uma herança recebida de meus pais. Nabote era obediente ao Senhor. E ele então invocou o poder da lei para proteger-se. Diante desse fato, o rei cobiçoso entristeceu-se, porque sabia que até mesmo um monarca hebreu precisava submeter-se à lei divina. No entanto, Jezabel, sua esposa, que viera de um reino pagão, ficou escandalizada com esse fato, pois entre os reinos gentios, os governantes não eram apenas soberanos, mas também tiranos.
E desta forma, ela arquitetou um plano diabólico para apossar-se da vinha de Nabote. Quantas pessoas têm consciência da ilegalidade de determinadas coisas, mas como Acabe, ficam à procura de justificativas para as tornarem legais. E a Bíblia, de uma maneira muito sábia, nos adverte: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Cuidado, Deus há de julgar os tiranos e malfeitores deste mundo. A cobiça transforma indivíduos comuns em criminosos. A cobiça é capaz de transformar indivíduos comuns em criminosos. Segundo lugar, vamos pensar na causa da cobiça. Qual foi a causa da cobiça? Isso é muito claro no texto. Foi o descontentamento de Acabe. Embora ele possuísse muitos bens, ele não se encontrava satisfeito. O livro de 1 Reis destaca que Acabe possuía uma segunda residência em Jezreel. Era uma casa de verão. A vinha de Nabote estava, pois, localizada próxima à residência de Acabe. O rei Acabe possuía uma casa real, uma casa de campo, mas não estava satisfeito enquanto não possuísse a pequena vinha do seu súdito Nabote. Abro aqui um parênteses. Você está satisfeito com aquilo que Deus lhe tem dado? E está satisfeito com aquilo que Deus tem colocado às suas mãos? Que a gratidão possa dominar as nossas vidas. Não sou contra alvos, planos de vida. Aliás, um cristão sem alvo, sem perspectiva, é um cristão sem razão para lutar. Mas jamais podemos permitir que um sentimento contrário à vontade de Deus invada o nosso coração, como, por exemplo, a cobiça. Trabalhemos, pois, de uma maneira honesta, íntegra, para alcançarmos os nossos alvos dentro da vontade de Deus. Muitas pessoas, mesmo sendo ricas, não se satisfazem com aquilo que têm. Querem mais e mais, e assim mesmo não conseguem encontrar satisfação. Por quê? Porque nenhum ser humano conseguirá satisfazer-se plenamente se o centro da sua satisfação não estiver em Deus. É simples assim. Nenhum ser humano conseguirá satisfazer-se plenamente se o centro da sua satisfação não estiver em Deus. Conta-se a história de dois mendigos que se conheceram ainda quando criança. Eram bons amigos, cresceram juntos e acostumaram-se com aquela vida. Um belo dia, ambos caminhavam às margens de uma ponte, quando aproximaram-se de um barranco e então visualizaram um pedaço de corrente. Começaram a puxar aquela corrente e puxaram, e puxaram, e puxaram, e puxaram, e de repente encontraram um tesouro. Alegraram-se sobremaneira com o tesouro encontrado e começaram a festejar e a gritar: estamos ricos, nunca mais precisaremos mendigar. E fizeram planos com aquele tesouro, né? Venderiam e comprariam casas e comprariam carros, enfim, né? Traçaram tantos planos com
o dinheiro que aquele tesouro lhes daria. Há bons dias eles não comiam, estavam enfraquecidos. E um deles então sugeriu: amigo, vá à cidade comprar comida, eu guardo o nosso tesouro, eu lhe dou a minha palavra de segurança, vou proteger o nosso tesouro. O amigo, um tanto quanto desconfiado, decidiu ir. Levou parte do tesouro, porque precisava vender para comprar comida. Então separou algumas peças daquele tesouro e levou consigo, no intuito de vender, alimentar-se e trazer comida para o amigo. E assim ele o fez. Foi para a cidade, vendeu aquelas peças de tesouro que havia levado, alimentou-se como nunca tinha feito na vida e comprou muita comida para o amigo. E agora então ele pega o caminho de volta. Ao chegar ao lugar onde o amigo deveria estar juntamente com o tesouro, ele não o encontra. E ele então começa a chamá-lo: amigo, amigo, trouxe comida, comida em abundância, amigo. E de repente, o amigo, pelas costas, dá-lhe um golpe fatal e mata aquele seu amigo. Agora então ele se assenta e se delicia com aquela farta comida que o amigo havia lhe trazido. Alguns minutos se passam, depois de alimentar-se, com aquela comida, ele reúne todo aquele tesouro e ao levantar-se, dá 1, 2, 3 passos e não mais. Ele cai, enfraquecido, impossibilitado de dar um passo a mais sequer. Aquele suposto amigo havia colocado veneno na sua comida. Resumidamente, a ganância não leva ninguém a lugar algum. Que Deus nos livre da ganância. Acabe estava dominado pelo desejo de ter, pelo desejo de possuir. Somente a casa de verão, que sem dúvida era majestosa, não lhe satisfazia. Queria agora construir ao seu lado uma horta para que seus desejos pudessem ser realizados. Não se importava em quebrar o mandamento divino: não cobiçarás. Mais do que qualquer motivação externa, Acabe estava totalmente dominado pelos desejos cobiçosos do seu coração. Jamais devemos incorrer no erro de achar que os fins justificam os meios e assim quebrarmos a palavra do Senhor na busca de um desejo meramente egoísta. Nunca será certo fazer o errado para que no fim tudo dê certo. Nunca será certo fazer o errado para que no fim tudo dê certo. Vamos ao terceiro ponto. O fruto da cobiça. Primeiramente, o falso testemunho. As atitudes de Acabe foram acontecendo como reação em cadeia. É evidente que um desejo pecaminoso não pode dar bons frutos. O problema agora não era somente Acabe, mas também sua mulher Jezabel. Foi ela quem arquitetou um plano sórdido
para apossar-se da propriedade de Nabote. Diz o texto sagrado que ela envolveu várias pessoas nesse intento, incluindo os nobres do reino. Nobres sem nenhuma nobreza. Escreveu uma carta e selou com o anel do rei Acabe. Por conseguinte, com o pleno consentimento do marido, arquitetou plano a fim de que Nabote, o jezreelita, fosse acusado de ter blasfemado contra Deus e contra o rei. Um simples desejo que evoluiu para cobiça e falso testemunho. Assassinato e agora apropriação indevida. Então, além de falso testemunho, assassinato e apropriação indevida. A trama precisava ser bem feita para não gerar desconfiança. E por isso um jejum deveria ser proclamado como um sinal de lamento por haver Nabote blasfemado contra Deus, contra o Deus de Israel. Uma prática religiosa foi usada para dar uma roupagem espiritual naquele caso. Como foi planejado, Nabote e sua família foram apedrejados e mortos de uma maneira injusta. Resolvido o problema, agora o rei poderia, apoderar-se da vinha de Nabote. Um abismo chama outro abismo. O pecado havia evoluído da cobiça para o assassinato. A cobiça origina o falso testemunho, assassinato e apropriação indevida dos bens do outro. Quarto lugar, qual é a consequência da cobiça? Primeiro, julgamento divino. Tanto Acabe como a sua esposa estavam convencidos de que ninguém mais sabia dos seus intentos. Agora, engana-se aquele que imagina esconder algo de Deus. Um dos atributos do Senhor é a sua onipresença. A onipresença de Deus significa que Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ninguém tem atributos semelhantes ao do Criador. O Senhor está em todos os lugares ao mesmo tempo. A Bíblia nos diz que se nós subirmos ao mais alto dos céus, Ele ali estará. Se nós descermos ao mais profundo do abismo, Ele ali estará também. Ele está em todos os lugares. Outro atributo do Criador é a sua onisciência. De antemão, Deus sabe, Deus conhece todas as coisas, então engana-se aquele que imagina esconder algo de Deus. Ninguém dentre o povo soube dos bastidores desse estratagema diabólico, exceto Elias, o tisbita. Mas é claro, Deus já era conhecedor de todo esse intento. Tão logo Acabe apossou-se da vinha de Nabote, ordena Deus ao próprio Elias, ao próprio profeta Elias, que se apresente ao rei e lhe proclame o juízo divino. Falar-lhe-ás dizendo: assim diz o Senhor, porventura não mataste e tomaste a herança? Você percebe aqui a onisciência de Deus e o juízo de Deus sendo proclamado? Falar-lhe-ás mais, dizendo: assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Aqui era a promessa do juízo de Deus sobre a vida de Acabe. Então alguém pode enganar aos homens, mas nunca a Deus. Alguém pode esconder algo dos homens, mas jamais poderá esconder algo de Deus.
Meu amado, viva uma vida reta diante da presença do Senhor. Você pode esconder algo da minha pessoa, você pode esconder algo da sua esposa, você pode esconder algo dos seus filhos, você pode esconder algo do seu melhor amigo, mas você jamais poderá esconder algo de Deus. A Bíblia nos diz que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, se você não está vivendo uma vida reta diante do Senhor, eu suplico que hoje você possa tomar uma decisão ao lado do Senhor. Abandone a sua vida de pecado e volte para o Senhor. Viva uma vida reta que possa honrar e glorificar o seu nome. E agora nós podemos notar aqui o arrependimento ou morte. Porque o juízo de Deus, quando proclamado, nos leva a uma tomada de decisão. Nos leva ao arrependimento ou à morte. Duas atitudes, podem ser tomadas diante de uma sentença divina de julgamento: arrepender-se ou rejeitar a correção. No caso de Acabe, o texto sagrado destaca que logo após receber a profecia sentenciando a sua morte, ele rasgou as suas vestes, cobriu a sua carne de pano e saco e jejuou, e dormia em cima de sacos e andava mansamente. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita, dizendo: não viste que Acabe se humilha perante mim? Porquanto, pois, se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho trarei este mal sobre a sua casa. Acabe arrependeu-se, mas mesmo assim não teve como se livrar das consequências das suas ações. Todo pecado sempre tem seu alto custo. Todo pecado tem o seu preço. Concluindo, lendo a história de Acabe, constatamos logo que o pecado não compensa. Todas as nossas ações terão consequências, e algumas delas extremamente amargas. Acabe fracassou porque se esqueceu da palavra de Deus. Preferiu ouvir e seguir a orientação de uma mulher pagã que nada sabia sobre a lei do Senhor. Que voz você prefere ouvir? Que conselho você prefere seguir? Eu aconselho você nesta manhã a ouvir a voz do Senhor. Eu aconselho você a se deleitar nos preceitos de Deus. A palavra é o nosso guia. A palavra sempre nos mostra o caminho a seguir. Quando alguém quebra a palavra de Deus, na verdade, é ele quem está quebrando a si mesmo. A melhor decisão que podemos tomar é viver de acordo com os princípios da palavra do Senhor. Não estamos à venda. Nossa família não está à venda. Nosso testemunho não está à venda. Tudo que Deus bondosamente nos deu não está à venda. O diabo, a todo custo, tenta negociar com você e comigo. Então precisamos nos posicionarmos e dizermos com toda intrepidez e determinação: não estamos à venda. O que Deus nos deu não pode ser negociado. A vinha de Nabote aqui pode ser representada como
os frutos da bondade de Deus nas nossas vidas, como as bênçãos que Deus bondosamente tem nos dado. Como eu já disse, a nossa vida, o nosso testemunho, a nossa família, enfim, quantas bênçãos Deus ao longo da vida tem nos dado. E tudo isso é para a glória de Deus e não está à venda. Que possamos viver para agradar a Deus, que possamos atrair outros à pessoa do Salvador. Amém? Vamos orar neste momento? Nos alegramos, bondoso Pai, pela bendita palavra. Embora seja uma história triste, mas ela nos ensina verdades preciosas. Nos ajude a guardar tudo aquilo que o Senhor já nos deu. Nos ajude a preservar, meu Deus, a vinha que o Senhor já nos concedeu. O inimigo está sempre furioso, sempre tentando nos destruir. Então, que possamos estar bem perto de Ti, vivendo uma vida reta e irrepreensível para a glória do Seu nome. Abençoa, meu Pai, todos aqueles que estão me ouvindo nesse momento. Cubra cada um com o Teu manto protetor, meu Pai. Derrama sobre cada um a Tua graça, a Tua bondade e a Tua misericórdia. Ó Deus querido, que a Tua palavra de fato se cumpra na vida do Teu povo. Que todos possam tomar a decisão de andar, meu Deus, segundo os princípios deste livro, porque essa é a melhor decisão da vida. Isso pode ser traduzido como segurança. Eu oro a Deus para que o Senhor possa abençoar as famílias que estão enfrentando crises, os relacionamentos que estão quebrados, meu Pai. Eu oro para que sejam restaurados em nome de Jesus, que a bênção do Senhor seja sobre a vida de cada um. Eu oro, meu Pai, sobre aqueles que estão desanimados. Derrama a Tua bondade, meu Pai, a Tua graça sobre cada um. O Senhor é aquele Deus que sempre nos concede uma segunda chance. Então, por favor, sustenta aqueles que estão caídos, meu Pai. Levanta-os, meu Pai, dando-lhes condições de continuar a caminhada. Ó Deus, eu oro pelos que estão enfermos. Por favor, coloca as Tuas mãos e cura-os de suas enfermidades. E eu quero orar por aqueles que ainda não tiveram um encontro com Jesus. Meu Pai, que seus corações se abram, que possam entender que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém jamais chegará ao Pai senão por Jesus. Continue, ó Deus, trabalhando na vida de cada um, que a Tua palavra continue florescendo nos corações. É a nossa oração, meu Pai, no precioso e eterno nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Muito obrigado pela sua participação conosco mais uma vez e até o próximo vídeo.